Quero desejar aqui um bom dia para o doutor Zeno Costa. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Milton, mais uma vez aqui presente. É um prazer enorme estar aqui com você para a gente bater esse papo, quase que um papo informal de sala aqui, mas muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença mais uma vez, né? E sempre o senhor traz aqui para a gente aqui aquele gostinho de feriado, né? Estamos de volta. Tivemos aí nesse espaço de tempo que o senhor não veio, tivemos greve, tivemos feriado. E como isso aumenta nossos custos, doutor? Zero Costa, seja bem-vindo. É verdade, parece que toda vez que eu venho aqui tem um feriado, né? Acho que é um pouco de coincidência, mas na verdade, Milton, o feriado ele não aumenta os nossos custos, né? Por quê? Porque o custo ele está diretamente ligado àquilo que vai ser produzido, ao serviço que vai ser executado. Então, se o feriado a pessoa não trabalhou por algum motivo, pela greve ou pelo feriado, não houve um aumento de custo. Agora, você pode perguntar, mas não é possível, o cara ficou em casa e tal, o outro foi lá quebrar ônibus e não aumentou o custo? Sim, aumentaram as despesas da empresa, né? Então, o custo do produto, do serviço se manteve, mas as despesas aumentaram. E além das despesas, se a gente pegar a greve, tivemos perdas também, né? Porque teve quebra-quebra, ônibus queimado, vitrines destruídas, então tivemos perdas, né? Então vamos dizer, o que aumenta na verdade são os gastos. Então os gastos são os custos de produção, mais as despesas que aumentaram e mais as perdas devido ao vandalismo, vamos dizer assim, né? E assim, o senhor que a gente percebe, o senhor conhece vários países, tá? O Brasil, por que ele é um país com tantos feriados assim? Não, na verdade, Milton, se a gente for honesto, assim, eu diria que o Brasil tem aí cerca de 12 feriados por ano, né? Não é um país que tem, vamos dizer, no ranking de feriados, né? Se a gente pudesse chamar assim, o país que tem mais feriados. E também não é o país que tem menos feriados. Então, vamos dizer, eu diria para você que um país, vamos dizer, um pouco mais místico, por exemplo, como a Índia, tem mais feriados que nós. Então, vamos dizer, lá deve estar em torno de uns 18 feriados, contra 12 nosso. Agora, o país que tem menos feriado, eu diria para você que eu acho que fica aí, por exemplo, México é um deles, que tem aí na faixa de 7 e tal, né? Agora, a pergunta aqui é assim, 12 feriados, está bom para nós? Não está bom para nós, né? Eu acho que, como a gente vai ter que aumentar, se a gente passar pelas reformas trabalhista e previdência social, etc., e aí o país vai ter que entrar num novo ciclo, e esse novo ciclo vai se chamar um ciclo de produtividade. Então eu acredito que 12 feriados poderiam aí diminuir uns 2 feriados, alguma coisa assim, e ficar num nível de uma Suécia, dos Estados Unidos, alguma coisa assim, ganhar 2 dias a mais de trabalho, o que seria muito positivo para a produtividade. Mas em linhas gerais, respondendo sua pergunta, o Brasil é um país que está na média, vamos dizer assim, em termos de feriados nacionais, né? É que o nosso território é muito grande, né? Então, o senhor comparando a outros países, o nosso país é muito grande. Então, eu acho que o nosso país parado um dia, nossa, é muita coisa em jogo, é muita coisa que acontece, que deixa de acontecer, né? A despesa é enorme, né? Um país parado, a despesa é enorme, né? Mas isso não influi no custo da produção. Mas, sem dúvida, se o país conseguisse, por exemplo, eliminar... Quer dizer, não é uma plataforma boa para ser político, né? Eliminar feriado no Brasil, né? Não vou ser eleito, nem minha mãe vai votar em mim. Mas, vamos dizer, se eliminasse uns dois dias por ano, aí eu acho que de ter mais produtividade. Tá, bom, o senhor falou da reforma trabalhista, o que está em pauta, está na polêmica. Ontem, né? Tivemos já... alguma coisa acontecer de Brasília, daqui a pouquinho, nós inclusive tem até matéria aqui, que daqui a pouco, vai acabar a entrevista, nós vamos estar passando essa matéria, e essa reforma fala do sindicato, né? Eu pergunto para o senhor, o sindicato é uma instituição importante? Olha, Milton, o sindicato ele é importantíssimo, né?
se você me permite, vou fazer aqui um retrospecto. O sindicato ele surgiu, vamos dizer assim, desde que o mundo é mundo, sempre houve uma escravidão, né? Desde a época lá dos egípcios, na Idade Antiga, 3.500 anos atrás. Então o sindicato, quando teve a Revolução Industrial, ali em 1775, onde houve uma migração dos meios de produção e tal, né? O James Watt, que é o inglês, inventou a máquina a vapor na época. O que era a máquina a vapor? Você esquenta a água, ferve a água, aquele vapor você canaliza para algum local e faz algum trabalho. Mas isso revolucionou a humanidade, vamos dizer assim, né? Entramos na era industrial. O que a gente tinha antes? A gente tinha o artesão, o aprendiz, né? O mestre e tal. Então, quando você vai para essa área fabril, onde você divide o produto em várias fases, né? Então, por exemplo, o cara não faz mais um sapato, ele faz o cadarço, o outro faz a sola, o outro faz o salto, outro faz não sei o quê. Aquilo para o artesão era um negócio menos nobre, não era interessante. Então, quem que foi para a fábrica? Foram os presidiários, ex-presidiários, né, vamos dizer assim, prostitutas, esse pessoal que ia para a fábrica. Então ele já era um pessoal, vamos dizer assim, marginalizado na sociedade. Então ele foi para um salário baixo e para ganhar um salário baixo e trabalhar 16 horas. 16 horas era a jornada de trabalho. Então você tem aí isso é tudo que é demais, faz mal, dizia meu avô, né? Então chega um momento que você tem se esgarça esse relacionamento capital-trabalho, e você tem lá em Chicago uma rebelião de trabalhadores, né? Não querendo mais trabalhar essa carga horária e querendo 8 horas. O que acontece? Foi justamente num 1º de maio. E eles se rebelam e você tem... e alguns trabalhadores são mortos, né? São mortos nessa greve, nessa revolta, vamos dizer assim. Tanto é que os Estados Unidos é um dos poucos países que comemoram o 1º de maio, porque para eles é uma mancha no currículo, porque com uma data que eles mataram trabalhadores. Depois eles adotam uma data lá que é em final de setembro, nas férias escolares e tal, mas 1º de maio não se fala nos Estados Unidos, né? Agora, anos mais tarde, a França, ela fala, não, os trabalhadores estavam certos, né, em se rebelar, essa carga horária não é humana, etc, etc, e institui o 1º de maio em comemoração a esse movimento que houve nos Estados Unidos. E aí alguns países acabam, vamos dizer assim, acompanhando isso e também instituindo, foi o caso do Brasil, por isso que é o Dia Internacional do Trabalho. Muita gente fala Dia do Trabalho, né, mas na verdade nasceu na França como Dia Internacional do Trabalho, fazendo referência a esse movimento que ocorreu nos Estados Unidos e que os Estados Unidos querem esquecer até hoje e não conseguem, porque a França instituiu o 1º de maio. E aí eles instituíram uma outra data lá em setembro para poder dar uma disfarçada no que aconteceu no 1º de maio. Mas veja a importância do sindicato, né? A importância do sindicato no Brasil, que na verdade não começou como sindicato, começou com agremiações e tal. Foi o Getúlio que acabou juntando tudo e criando lá na era Vargas, de 1930 a 45, dando força ao sindicato, né? Mas o sindicato lutou, vamos dizer assim, para que essa relação capital-trabalho não fosse tão exploratória, né? Que fosse alguma coisa um pouco mais humana, que fosse alguma coisa mais palatável, né? Então o sindicato é extremamente importante. Todos os países possuem sindicatos e o Dr. Ziro Costa é 100% a favor do sindicalismo, né? É lógico que, vamos dizer, se a gente pensar no Getúlio, Getúlio era muito esperto. Então o que ele fez? Ele criou o peleguismo, né? Então dentro do sindicato ele punha lá um fulano, fala, não, você vai lá, a proposta que vai ter que ser aceita é essa aqui, você tenta convencer os caras lá, né? E parece que hoje em dia
a coisa não mudou muito, né? Mas eu acho que o senhor acabou respondendo a pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui, Se foi importante ou não, né? Sim, foi importante. Porque ele é a pergunta aqui, né? A Kelly novamente, lá da faculdade IPEP, né? Ela perguntou aqui para o senhor o seguinte, né? O sindicato ajudou muito a coibir o trabalho escravo. Acho que eu acabou respondendo aí, a gente... Não, mas eu posso te dizer o seguinte, a escravidão, ela, desde que o mundo é mundo, sempre existiu, né? Você pega, por exemplo, vamos voltar bastante aqui na Idade Antiga, o Quéops, né, o faraó Quéops, que construiu aquela pirâmide, ele usou 100 mil homens durante quase de 12 a 14 anos, é a expectativa que se tem. Ou seja, todo um trabalho escravo. Então, a escravidão não é novidade para ninguém, né? Você tem a escravidão sendo referenciada na Bíblia, né? Então, a Bíblia fala sobre escravidão e fala como você deve tratar o seu escravo. Você vê que a Bíblia não é contra a escravidão, né? Está um assunto bastante polêmico aí, né? Mas eu não sei se você lembra, eu vou lembrar aqui agora de uma coisa, só para a gente relaxar um pouco. Tinha uma musiquinha que as meninas cantavam na minha época, acho que não é na sua, né? Eu sou meio do Paleolítico inferior. Paleolítico. Mas era Escravos de Jó, você lembra essa música? Eu lembro, Escravos de Jó jogavam essa daí, né? Cantavam caxangá, tira, põe, não deixa, guerreiros com guerreiros jogam zigue-zague. Você vê que interessante, jogavam caxangá era um tipo de eu podia traduzir para você como um crustáceo, um siri, um caranguejo, que o escravo pegava o caranguejo e tal e jogava ele no balaio, né? E você tinha então tira, põe, né? Põe no balaio, tira do mangue, põe não sei onde. Então, escravos de Jó dançavam caxangá, tira, põe, né? E aí eles falam, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague, né? Por que isso? Porque quando o escravo fugia e, por exemplo, ia alguém do senhorio lá tentar capturá-lo e tal, uma maneira de você correr do cara era em zigue-zague, né? Fugir da captura. Ou guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague, né? Então, por exemplo, o cara vai para cá, você vai para lá, né? Você está fugindo dele, ou você vai combater, você não vai em linha reta, né? Mas lembrando o seguinte, que a primeira frase da musiquinha é Escravos de Jó, né? A gente está falando de escravidão. Então, Jó, quem que era o Jó? O Jó na Bíblia era o Bill Gates da época aqui, né? Vamos dizer, né? O Jó, ele tinha não sei quantas ovelhas, não sei quantas mil camelo, não sei, bastante. Era o homem mais rico do Oriente, né? Então, e Jó tinha escravos, né? Então tem várias passagens na Bíblia onde fala da escravidão. Agora, o que acontece? Na Revolução Industrial, quando o trabalho começa a virar um trabalho escravo, e aí você tem a participação do sindicato, né? Você começa, vamos dizer assim, como muda aquela relação, o escravo já tinha sido libertado. Na própria África, vamos ser bastante honesto aqui, o que tinha na África? Você tinha aquela guerra entre as tribos, né? E as tribos escravizavam as outras tribos, né? Depois vendiam esses escravos, ou davam até de presente. Dom Pedro aqui recebeu escravos de presente, né? Como agrado e tal. Então sempre houve. Agora, depois da Revolução Industrial, a gente tem essa relação capital-trabalho, um negócio, uma desigualdade, e o sindicato entra para realmente ajudar, para trazer isso para níveis, vamos dizer assim, palatáveis, né? Níveis civilizatórios, né? Fala, não, tudo bem, eu vou trabalhar para você, mas dentro de certas regras e tal. Então o sindicato é extremamente importante. Bom, e também chegando aqui mais uma pergunta, por que existe então a aversão ao sindicato dos trabalhadores? Como você explica isso? Bom, isso bom, se a gente elogiou o sindicato até agora, né? A pergunta é pertinente, né? Então, por que a pessoa não gosta do sindicato? Bom, vamos responder isso da seguinte maneira. Vamos esquecer um pouco o Brasil. Vamos pegar um país aqui como o nosso, aqui em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, como a Argentina. A Argentina tem hoje aí
vamos arredondar, conta de padeiro aí, 40 milhões de habitantes, deve ter aí por volta de 90 sindicatos, vamos por 100 sindicatos. Então você tem aí mais ou menos um sindicato para cada 500 mil habitantes, né? Você pegar um país desenvolvido, o país mais desenvolvido hoje da Europa é a Alemanha. Então a Alemanha hoje tem aí por volta de 8 sindicatos. Uma população, arredondando também, para a gente não ficar fazendo conta aqui, de 80 milhões de habitantes. Então você tem um sindicato para cada 10 milhões de habitantes na Alemanha e um sindicato para cada 500 mil habitantes na Argentina. Então você vê a diferença de 20 vezes entre uma Alemanha e uma Argentina, né? Os Estados Unidos hoje, por exemplo, tem 300 milhões de habitantes, tem 130 sindicatos, algo nessa ordem. Agora, vamos pegar o Brasil. Por que tem essa aversão ao Brasil, né? Porque o Brasil tem hoje 206 milhões de habitantes, mais uns quebradinhos. Esse número é interessante, que você pode checar ele online hoje no site do IBGE. Cada novo brasileiro que nasce, o IBGE computa ali no site e você tem esse número online. Agora, quantos sindicatos tem o Brasil? Né? Então, acredite se quiser, o Brasil tem um pouco mais do que 17 mil sindicatos. 17.080, alguma coisa assim, para uma população de 206 milhões de habitantes. Então, você não pode ter, vamos supor, 8 sindicatos, uma população de 80 milhões de habitantes, que é o país mais desenvolvido da Europa, 8 sindicatos na Alemanha, para 80 milhões, e aqui tem 200. Nós temos mais de 17 mil sindicatos. Quer dizer, existe essa versão, respondendo a pergunta dessa menina, que é o seguinte: poxa, por mais assim favorável que eu seja ao sindicato, tem alguma coisa errada, né? Eu não posso ter uma quantidade de sindicatos que, somando todos os sindicatos, provavelmente do mundo todo, não dá a quantidade que eu tenho aqui. Por que eu tenho isso? Porque o trabalhador é obrigado a ceder um dia de trabalho para o sindicato, e aí você sustenta aí uma diretoria, um peleguismo, sustenta toda uma infraestrutura, e aquilo vai inchando, né? E eu falei 17.080, talvez agora durante essa conversa tem 17.081, né? Já aumentou um sindicato. Então tem gente, vamos dizer assim, defendendo tudo quanto é categoria, né? Então não é, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né? Não é razoável, né? Então a aversão, quando você tem uma greve na sexta-feira, quem que vai na sexta-feira? Eu tenho que trabalhar, né? Vamos dizer assim, o trabalhador tem que trabalhar. Quem vai é o sindicalista, né? Em que pese você ter sindicatos não só de trabalhador, como patronal também, que é um exagero, né? Mas, vamos dizer, essa aversão do brasileiro, que ele não sabe exatamente porque ele é contra, né? Mas ele é contra, é porque ele está no limite, ele não consegue parar para ler, para estudar e tal, mas falar alguma coisa está errada, e está errada, porque eu não posso ter 17 mil sindicatos nesse país, quer dizer, inclusive a força sindical fica muito diminuta, né? Porque se você tivesse menos sindicatos, como tem numa Alemanha, 8 sindicatos contra 80 milhões, quando o sindicato fala alguma coisa, né? O governo fala, opa, né? Eu vi uma greve outro dia no Japão, o pessoal foi trabalhar todo com uma faixa preta assim na cabeça, né, dizendo que eles estavam descontentes, trabalharam lá 8, 10 horas por dia, e foi um reboliço danado, né, no governo. Por que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, como é que vai fazer, mas os caras não deixaram de trabalhar, mas eles sinalizaram que estavam descontentes. Agora aqui tem o sindicato do fulano, do não sei o que, da pinceleta verde, da grampola, não sei o que, não sei o que lá, tem 10 fulano lá. Então eu acho que a aversão vem um pouco disso. É a mesma coisa, por exemplo, se você me permitir, por exemplo, do partido político. Então, por exemplo, é democracia, cada um tem que ter uma plataforma de proposta e tal. Mas quantas propostas para melhorar o país podemos ter? 1, 2, 3, 4, 5 propostas? Né? 5 já é um número para lá de bom, né? Agora, você não pode ter, não sei, hoje 38 partidos defendendo propostas diferentes para pôr o país nos trilhos. Quer dizer,
Não dá para ter 38 partidos. Onde é que você vai arrumar 38 propostas diferentes para o Brasil? Quer dizer, vira esse balaio de gato, o cara vendendo espaço de TV e tal, etc. Estou me estendendo demais na sua pergunta aí. Fica tranquilo. É o seguinte, bom, depois do nosso intervalo, são 8, eu até vou dizer que o nosso bloco das 8h30 agora, depois aí tem uma pergunta, essa pergunta aqui, ela é pertinente aos dias de hoje. A Câmara e o Senado são o espelho da sociedade? Você vai responder depois do nosso bloco. Tá, essa então, pergunta, vamos tomar esse café seu. Tomar um cafezinho e a gente já volta já com o doutor Zero Costa. Lembrando que você pode participar com a gente pelo telefone 3873-2972 e também aqui o nosso WhatsApp, viu, gente? Pode mandar aqui o WhatsApp aqui, olha, o 98331 8439 é o nosso WhatsApp. Estou indo para o intervalo e já volto já com a pergunta, né? A Câmara e o Senado são o espelho da sociedade? Você se sente representado aí pelo seu deputado, pelo seu senador? Você quando vota, você anota o nome de em quem você votou, para você cobrar? Não? Então daqui a pouquinho o doutor Zero Costa tem essas informações e tá ficando 8h31, doutor. A Câmara e o Senado são o espelho da sociedade, na opinião do senhor? Bom, talvez vai chocar um pouco os seus ouvintes aí, mas sim, eles são espelhos da sociedade. Por quê? Porque houve uma votação democrática, cada um escolheu o seu candidato, deputado, senador, etc., e colocou a pessoa lá para te representar. Então eles são um espelho. O que as pessoas dizem é que as pessoas que estão lá não os representam, né? Agora, a culpa, né, vamos dizer assim, dela estar lá, vamos dizer assim, a gente é nossa, não é deles, né? Porque quem colocou eles lá é que nem você elegeu o gerente e o gerente não vai bem, mas quem colocou o gerente lá foi você, né? Então, é lógico que quando a gente viu, por exemplo, voltando um pouco, a votação do impeachment, né? Aquele espetáculo circense, né? Que o cara ia lá e falava, não, pela minha filha, pelos poderes de Grayson, né? Eu voto, o outro falava, não, eu tenho a força e não sei o quê, eu queria que meu filho votasse, quer dizer, aquilo para um país que quer ser desenvolvido e tal, chega a ser deprimente, né? Para não dizer outra coisa. Então, o que a gente... É o espelho? Sim, é o espelho. O que fazer, né, agora? Né? O que fazer é que nós temos agora a eleição 2018. O doutor Zero Costa espera que você avalie bem quem vai votar, né? A voto é democrático, você vota em quem você quiser, mas depois que você votou, você não pode falar, não, mas esse cara não me representa. É complicado, porque você votou nele, você que escolheu ele para colocar lá, né? Então, quando você vê esses escândalos que tem na televisão... chega a ser até entediante, né? Porque ligar a televisão e escutar um escândalo, né? Tem que fazer uma meia-culpa, assim. Não dá para falar para a sociedade, não existe governo corrupto com povo honesto. Isso não existe. Então, eu vou te dar um exemplo simples, vai. Você tem lá uma passeata a favor da ética na política. E aí você tem lá a USP inteira lá, indo, os estudantes, não sei o quê. Temos que aplaudir, né? Ética na política. Aí esse estudante volta para a sala de aula, tem uma prova não sei do que, e ele vai colar na prova. Quer dizer, ele acabou de participar de uma passeata sobre ética, né? E não aplica. Né? Aí você tem, por exemplo, a mãe que reclama da escola que não vai bem, mas você passa em frente à escola, ela está parada em fila dupla, esperando o filho sair do portão ali, né? Atrapalhando o trânsito, né? Você vê você vê coisas assim no Brasil, é impressionante. Eu recebi na internet aqui, fazendo um parênteses, né? A senhora indo na delegacia e para dizer que o marido dela fazia 48 horas que não ia para casa. Então, o marido tinha sumido. Aí o policial faz o BO, né? O boletim de ocorrência, falando, qual o nome do seu marido? Ah, fulano e tal. Qual RG? Tal. CPF tal. Profissão, assaltante, ela fala. Ele falou, mas assaltante? Ele é assaltante. Mas olha, senhora, ele assalta só durante o dia, ele sai 8, 9 horas da manhã, quando é 6 horas da tarde ele está em casa, é um marido exemplar, etc, etc. Quer dizer,
os valores do brasileiro. Você vê hoje, por exemplo, em filmes brasileiros, alguma coisa assim, o cara vai assaltar, ele faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, pede proteção, né? E vai para o assalto. Quer dizer, então, respondendo a sua pergunta, sim, a Câmara e o Senado é um espelho da sociedade. Agora, o que a gente tem que melhorar um pouco é a sociedade, né? Porque não dá para ter, como eu falei, governo corrupto e povo honesto, né? Não dá, não tem como você ter todo mundo lá em cima é corrupto e todo mundo aqui embaixo é honesto. Não é. Todo mundo entregou a declaração de imposto de renda semana passada, né? Será que ninguém tentou lá dar um driblezinho, burlar, né? Ver como é que dava para declarar menos e tal? Quer dizer, isso é cultural, não é um dia de uma semana um governo que vai mudar. Tá certo. Bom, tem muitas perguntas. Bom, a gente vai falar então, né, sobre o Brasil e vendas, né? Vamos falar de vendas. Verdade. O Brasil inibe vendas? Inibe. Você mesmo, de tudo que a gente conversou até agora, nesses programas, vamos supor, você mesmo, acho que você se lembra, você pode até citar algumas coisas que nós falamos no passado aí. Entendi. Né? Bom, a gente falou sobre a carga tributária alta, né? A gente falou de manter a infraestrutura precária, também aí as leis trabalhistas, né, defasadas em relação aí ao mundo moderno. Falamos da CLT também, de decretos, né? A lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Você vê, estamos desde 43 com a mesma lei trabalhista. Isso. E o pessoal não quer mudar, né? Tá, então Você quer? Não, pode. Então, e também aqui, né, manter o idioma português como a única língua exigida no país quando o resto do mundo fala o inglês para se comunicar. O que o senhor acrescenta aqui nesse item aqui? Não, porque isso tudo levou, vamos dizer assim, isso leva a um custo Brasil elevado, isso diminui vendas, né? Que é a pergunta, que é o tópico que a gente está abrangendo agora. Então o governo brasileiro, eu poderia acrescentar que ele, enfronhado aí, por exemplo, na economia privada, também vem produzindo a custos altos e não competitivos, né? Outro ponto vamos dizer, a política de governo sem uma definição sobre a verdadeira vocação do país. Então você deixa o país totalmente livre para o empresário, para o pequeno e médio empresário fabricar o que ele quiser, mas, vamos dizer assim, não tem regras sobre uma política de vocação. O que a gente realmente teria uma vantagem competitiva em relação aos outros países e tal, né? Um estudo um pouco mais aprimorado, para que a gente tenha algum direcionamento, né? A gente fabrica de botão a avião, né? Não tem meio termo. Outro ponto do governo que também nos prejudica é o fato dele gastar muito mais do que ele recebe, né? Então o que ele faz? Ele aumenta juros para poder cobrir esse buraco, esse rombo. Aumentando juros, o cidadão corre para o banco e tenta aplicar seu rico dinheirinho lá, e a produção fica renegada a um terceiro, quarto, quinto plano. Então ninguém produz, né? Todo mundo fica correndo atrás dos juros, e vai chegar o dia que vamos comer papel se for nessa toada, né? O ideal é que os juros caiam e venham para níveis civilizatórios, né? Outro problema é, por exemplo, a falta de incentivo em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, ou R&D, como fala o americano, né? Research and Development, né? Você colocar dinheiro em coisas que tem que ser pesquisadas, desenvolvidas, ajudar o empresário que não tem como colocar dinheiro nesse tipo de pelo menos o pequeno e médio, né? Em pesquisa e desenvolvimento. E manter, por exemplo, o país fechado também diminui vendas. Você tem que manter o país aberto à inovação, aberto a parceiros mais inteligentes do que a gente, mais avançados do que nós, né? Então, se relacionar com o mundo, né? E com o mundo, de preferência, com o mundo dos ricos. Vamos ser sinceros aqui. Não adianta você ficar fazendo trade, né, com países que extremamente subdesenvolvidos. Lá você pode até ajudar o Haiti lá, mas não adianta você trocar tecnologia com o Haiti, né? Então eu acho que o Brasil,
em si, a política do Brasil, tem muita gente que chama isso de não mercado, né? São essas forças que a gente falou agora, de regulação, de leis, etc., etc., que prejudicam as vendas e fazem com que as nossas vendas diminuam. Mas se você me permitir, eu vou fazer uma sugestão aqui para você. Pois não. A gente falou em Brasil, mas vamos dizer assim, falando das vendas, vamos dividir as vendas vamos dizer, o que contribui para a diminuição das vendas e o que o vendedor, vamos dizer assim, contribui para a diminuição das vendas. Eu estou falando de diminuição porque é o seguinte, Milton, quando você fala, como é que você vai vender mais e tal, e você pergunta para o líder de vendas, todo mundo sabe, né? Então eu não vou falar uma coisa que todo mundo sabe, como é que ele aumenta vendas, né? É impressionante, então cheio de gente sabida. O vendedor também ele responde, para aumentar a venda você tem que fazer isso, isso, isso. Então vamos falar o que você, como é que você vai diminuir vendas. Se você fizer o contrário, tem uma tendência para você aumentar. Então, por exemplo, se o líder, vamos falar do líder, talvez a gente hoje está se esticando muito aqui, mas vamos dizer, o líder, vamos dizer, se ele for rude com o time, se ele falar sem pensar, se ele reagir, não agir, se ele atropelar, ele ajuda a criar bastante ruídos na organização e diminui vendas. Se ele, por exemplo, for uma pessoa mal educada, né, talvez isso funcionasse na época da Revolução Industrial, que a gente falou há pouco, mas hoje, um líder mal educado, um líder que menospreze o time, um líder que acredita que ele possui mais experiência que todo mundo, que ele não precisa aprender e que a empresa precisa só lhe dar resultado, você também é um líder que vai diminuir vendas. Se você também, como líder, não deixar claro, por exemplo, o que você espera do seu time, né? Vamos dizer, quais são as metas da empresa, qual é a meta de cada vendedor e tal, isso também é um bom passo para diminuir vendas. E um trabalho bem feito, por exemplo, se o fulano lá, o seu vendedor fez um trabalho bem feito e você não sabe reconhecer, porque você diz, não, eu pago ele para fazer isso e tal, é verdade também, né? Porque tem a relação capital-trabalho, mas, por exemplo, um trabalho bem feito, um trabalho caprichoso, um trabalho técnico, um trabalho com fundamento e tal, tem que ser elogiado. Tem que, eu acho que valorizar os talentos, né? Você está colocando tudo aí. Hoje em dia, tem empresas que pedem talento e ele vai para o concorrente, né? Justamente isso que você falou, ele vai pegar um líder em uma outra empresa que valoriza o que ele faz. Falamos sobre a concorrência aqui. Bom, a gente falou aqui, né? Os detalhes agora, o salário, tá? Olha, o atraso dos salários, as comissões com frequência, né? E isso é uma maneira do time sentir com quem está com a caneta? É verdade que é. Então, por exemplo, se o líder ele atrasa salário, né, propositalmente, ou faz esse tipo de coisa, com certeza cria ruídos e diminui vendas. Eu citaria ainda mais, com relação ao líder, por exemplo, o líder que é muito duro, o líder que não perdoa. Tem muito líder que é rigoroso com detalhe, então ele dá uma importância desproporcional para o detalhe. E às vezes até com segundas intenções, no sentido de fritar aquele funcionário, né? Então ele fala, tá vendo, fulano está aqui, deixou esse problema enorme, não sei o que e tal. Isso também é uma maneira de diminuir vendas. Fofoca, né? Por exemplo, esse negócio de aquelas conversinhas de bastidor, né? Toda empresa tem, mas aí a empresa fala do líder, que o líder faz isso. Eu me lembro agora de um presidente de uma empresa que eu trabalhei, né? E ele falava assim, a minha porta sempre estará aberta, quem quiser trazer alguma solução, alguma ideia, que entre, né? Mas ele falava de uma maneira tão ditatorial que nunca ninguém entrou. E a porta dele ficava aberta, realmente, ficava entreaberta, mas ninguém entra. Então, o líder tem que ter aquele um pouco de humildade, né, para ser líder, para servir, né, para deixar que a pessoa se manifeste. Senão, o nível de fofoca aumenta e as fofocas chegam no líder, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, elas chegam filtradas e tal, mas ele acaba sabendo, fulano falou isso, falou aquilo, por que não fala para mim? Não fala para você porque você não é uma pessoa aberta, né?
Então o líder, por exemplo, também que faz ameaças fortes, que fala, não, vou demitir você se você fizer outra burrada dessa, não sei o quê. Quer dizer, isso vai gerando esse ambiente ruim para vendas. O líder que você falou aí que não cumpre, né, o que prometeu, não paga as comissões, sempre deixa um rabinho lá para trás, um negocinho que fica meio no ar, fica embaixo do tapete, você fala, bom, agora ele vai falar, agora ele não vai falar, e nunca fala, e, né, isso também prejudica. Outro ponto é os influenciadores, né? Tem líder que fica muito dentro da empresa, né? Então fica se dedicando ali ao que está ocorrendo, o que não está e tal, e se esquece que lá fora tem um cara chamado mercado e que tem gente extremamente influenciadora, né, tomadora de decisão, e que ele tem que se relacionar com esse pessoal aí também. Mais uma pergunta chegando aqui, não defender a marca, tá? Você sabe que você trabalha com um produto que é bom, tá? E às vezes a pessoa não perde tempo com isso, ela só fica, não defende o que ela trabalha, não veste a camisa. Como você explicaria esse tipo de perfil? Não, se você está na empresa, e se a empresa, eu acho que a primeira coisa que a empresa tem que fazer, ela é mostrar para o funcionário, para todos eles, do porteiro ao vice-presidente, ao presidente, qual é o propósito dela. Por que ela está aí, por que ela existe. Se ela não souber responder por que ela existe, é uma situação complicada. Então, vamos dizer assim, se ela falar, não, eu estou aqui para ganhar dinheiro, lógico, toda empresa que é privada quer ganhar dinheiro, isso não é resposta. Ele tem que ter um objetivo maior, né? Então, e aí se todo mundo sabe qual é o propósito da empresa, para que você fabrica aquele produto, para que você vende aquele determinado serviço, isso está todo mundo alinhado, as pessoas automaticamente vão brigar pela marca. Eu acho que tem que brigar, né? Você está ali, você está naquele barco, você está todo mundo remando junto, é obrigatório. Outra coisa, por exemplo, o cliente, o líder, por exemplo, disponibilizar conteúdos medíocres para o cliente, né? Vamos supor, conteúdos que não agregam nada para o cliente, isso também diminui vendas. Tem muita gente que fala muita bobagem, né? Vamos dizer assim, acha que o cliente quer dar risada. Todo mundo quer dar risada, não é só o cliente, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, nós falamos de cólica renal a semana passada, né? Você tá com a cólica renal aqui. Aí eu tenho um médico aqui simpático que se formou nos anos 80, nunca fez um seminário, nunca foi num simpósio, tá lá, mas é um cara simpático e tal. E tem um outro médico um pouco mais sério, fez faz 3, 4 cirurgias por dia, te trata você de uma maneira séria e tal, não sei o quê, né? Outro é seu amigo e tal. Para quem você vai confiar o rim? Né? Para o seu amigo que dá risada, que conta piada o tempo todo, né? Ou para o outro que fala, não, então, eu operei um cara assim e tal, né? Você vai confiar para o cara que, eu acredito, né? Você não vai dar o seu rim, o seu coração pro brincalhão. Todo mundo quer rir, né? E o importante da risada também é o seguinte, é não rir dos outros, mas rir com os outros, né? Porque rir dos outros você sempre faz inimigos, né? O cara que faz a piada, né, ele perde o amigo, mas não perde a piada, né? Tem uma coisa assim, né? Então, você tem que rir com os outros. Essa é a risada ideal. E aí, vamos dizer, talvez aí eu colocaria também a importância que você deve dar, por exemplo, para a opinião do cliente, né? Eu não sou favorável, por exemplo, que você tem que seguir o cliente, não é isso, mas que você tem que escutá-lo, praticar um pouco bastante de escutatória, né, e menos oratória. E tem muita gente hoje que fala que você tem que praticar observatória, né, ou seja, você vai e observa o seu cliente, a rotina dele, né, o que ele está querendo e tal, escuta ele. Talvez você vá propor para ele algo que muito melhor do que ele esteja pensando, algo que o encante, né? O Bill Gates veio com esse negócio de você passar o dedo, e a gente não tinha pensado nisso, mas ele escutou muita gente, etc, etc. Então, que acho que se você não praticar essa escutatória e a observatória, você diminui vendas. E eu diria aqui que me ocorre, talvez, não sei se, a parte de bajuladores, né? Por exemplo, o líder que fica muito cercado de gente bajuladora e de gente com o mesmo perfil. Acho que isso tem que acabar. Eu acho que, por exemplo, você tem que colocar em volta de você gente com formação diferente,
experiência diferente, raça diferente, gênero diferente, para que você, entendeu? Você seja mais permeável, que você tenha, né, não fique naquela mesmice, naquela coisa, aqueles assuntos que acabam ficando recorrentes e você não progride, e o mundo hoje realmente não para. Qualificação. Outra pergunta. Deixar o time comercial sem treinamento por longos períodos, digamos aí, 1 ano. Tá? O que o senhor acha? E achar que o comercial aprende gastando sola do sapato. Igual fala, não, você tem que ir pra rua, você tem que. Mas não qualifica o time, não atualiza o time. Existe isso? Não, sem dúvida. Eu acho que gastar a sola de sapato é fundamental. Eu falei outro dia aqui, umbigo no balcão, né? Você recebe uma consultoria gratuita, né? Porque você escuta um cliente, escuta outro, escuta um não, outro não. Se você souber escutar esse não, vir para casa, estudar esse não, por que você escutou esse não e voltar mais preparado, ele é fundamental. Agora, um gerente de vendas, um diretor de vendas, que você fala para ele qual foi o último treinamento que você deu para o seu time. Não digo reunião, porque reunião é uma coisa que é a praga, né? Todo mundo faz toda hora, é mais do que devia. Marca uma para marcar outra reunião. Marca uma reunião para marcar a reunião, para outra reunião. Né? Mas eu digo treinamento mesmo. Você, por exemplo, você está lendo lá, você falou do Mandino na semana passada, né? De vendas. O Mandino é de 1968, né? Mas quem que tem aí de vendas hoje que tem novas técnicas? Tudo evoluiu, né? Até o nosso cérebro evoluiu. Por que vendas não evoluiu? Então, quando você deu o último treinamento para o seu pessoal de vendas, né? Você como líder, né? Você é um líder, ou você só cobrou? Né? Isso não é o mínimo razoável, né? Mas é fundamental. Mas gastar sola de sapato também é bom. Como nós estamos estourando o horário aí, como é que você quer deixar para... O senhor tem 8 minutos, acho, para fechar essa questão de atualizar, de treinar o time, né? E aí, a gente vai ter que marcar, porque tem muita coisa chegando aqui, vai ter que marcar uma outra, para o senhor falar o seguinte, né? A dica de como fazer uma boa apresentação, como aí a pessoa preparar aí, né? Diria que, olha, faça as apresentações secas, não fique contando histórias. Muitas apresentações são chatas. Isso, que as pessoas, às vezes o senhor faz uma palestra, o pessoal dorme. Então você vai explicar para a gente, tá? Dar a dica, mas hoje não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Então a próxima reunião, a próxima entrevista, a gente falando reunião, tá vendo? Tá? E a próxima entrevista a gente gostaria que o senhor falasse, tá aqui, tem muitas perguntas chegando. Olha, doutor, eu começo a falar para o meu time, tá? E daqui a pouco eu vejo tem uma pessoa dormindo, tá? Eu gostaria de decidir o seguinte: quando sai eu gostaria de pensar que aquele não está saindo para trazer mais gente. Tá? Então, mas não vai dar abordar. Não, e ainda mais se está perto da hora do almoço, então, o cara sai, como se viu que não era engraçado. Está certo. Mas então, só para retornar, né? Hoje a gente falou, a gente estava falando sobre o foco foi vendas. A gente falou do Brasil. O que o Brasil trava, né? Por que o Brasil trava as vendas? Aqui nesse programa não é um programa, eu não sou político, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, na verdade eu sou político, mas eu sou apartidário, eu não tenho partido nenhum. O doutor Ziro Costa não tem partido, né? Mas nós falamos do Brasil, das variáveis que travam as vendas, né? Do pequeno e médio empresário até do grande. Depois a gente começou a falar do líder, como é que o líder diminui vendas, né? Como é que ele trava vendas, e a gente falou em uma série de temas. Então a proposta é continuar na semana que vem. Semana que vem é quarta-feira que nós vamos conversar? Quarta-feira, 8 horas? Quarta-feira, a partir das 8 horas, a gente vai estar juntinho aqui. Tá, e aí então a gente continua com o tema líder e vendas. Tá bom, depois a gente pode passar para o vendedor, né? Que é o que trabalha embaixo do... Então tá bom, eu te agradeço. Mas não, calma, mas você vai falar do treinamento também, né? Você vai falar aqui. Agora? Não, a pessoa quer saber para a semana que vem. Como que ela faz? Só uma dica aí, né? Pra você deixar um. Não, eu acho assim, no caso do de treinamento e tal, o que evoluiu, né? Evoluiu para o que o pessoal chama de storytelling, né? O que é? Você contar histórias. O mundo sempre contou histórias desde que o mundo é mundo. Então, se você hoje fizer uma apresentação lá em PowerPoint, né, com tópicos e tal, né, etc, e o cara não sabe o que vai acontecer no passo seguinte,
você acaba perdendo a atenção do seu público. Então, uma dica aí que já está terminando o nosso tempo, que é fundamental, é você contar uma história. Né? Vamos dizer, o fulano está aqui e o cara quer chegar lá. Né? Como é que a gente vai fazer? No passo 1 vai acontecer isso, no passo 2 vai acontecer aquilo. Tentar modular a sua apresentação, porque a hora que o cara sai da sala, ele fala, eu parei no passo 3, ele sabe pelo menos. Tem cara que sai da sala e ele não sabe nem onde ele parou, né? Na sua palestra. Então, nós vamos chegar aqui na forma da Bíblia hoje, vamos chegar em Canaã, né? Então, como a gente faz para chegar em Canaã? Bom, vamos mandar 10 passos. E aí o tema é o mais diverso. Então, o tema é vamos dizer assim, como reter clientes. 10 passos para chegar no Canaã, e Canaã significa retenção de clientes. O que eu vou fazer? Né? E aí, passo 1, vou fazer isso. Passo 2, passo 3. Então, eu acho que as apresentações hoje, o fato de você contar a história, o fato de você, por exemplo, criar algum jogo lúdico, que a pessoa participe, né? Que tenha interatividade, esse é o nome do jogo. O vendedor que vai lá com a planilha e fala assim, meu produto faz isso, faz aquilo, no 10º item o cara está dormindo, tá certo? E não vai comprar o seu produto. Bom, já passei do horário, já estourei aí. Tá certo. Bom, doutor, eu agradeço mais uma vez a presença do senhor e realmente aí é muito bom, né, a gente ter essas noções, o senhor falou, é um bate-papo, gostoso, o senhor falou hoje aí também do sindicato, e as mudanças estão acontecendo no nosso país, né? O Brasília lá está em alvoroço, com tanta coisa acontecendo, e eu agradeço mais uma vez a presença do senhor. Então está certinho, já quarta-feira que vem o senhor vai aí dar umas dicas super bacanas pra gente, e com certeza aí você pode mandar aqui sua pergunta, 3873-2972, também você pode participar pelo nosso WhatsApp aqui, o 331-8439, também pelo site do senhor, né? A pessoa pode entrar lá, visitar lá. Pode, sim, é verdade. O endereço eletrônico qualquer? É o www.dr, né, de doutor, Zero Cost, zerocost.com.br. Tá, lá a gente tem um local lá para perguntas e tal, e a gente acaba respondendo algumas perguntas desse pequeno e médio empresário. Tá certo. O senhor falou aí de contar história. A gente está se formando em rádio e TV. Sim. Né? Atualmente, estamos já terminando. Então, eu vou dar uma dica aí para o pessoal que curte o YouTube. A Kombi, o senhor sabe que ela saiu do mercado, né? Uhum. A Kombi. E tem uma propaganda feita lá, que realmente a gente foi na apresentação do produtor desse comercial. Então, eu vou dar essa dica para o ouvinte assistir esse comercial. Ele conta a história da marca da Kombi. Ele fala o primeiro comprador, como a Kombi foi para a Copa do Mundo. Então aí o nosso ouvinte vai entender isso que o senhor quis dizer. Tá? Você contando uma história, tá? Você vende a sua marca, você valoriza o seu produto. Valoriza o seu produto. Então isso é muito importante hoje, você realmente contar histórias, né? É isso aí. E tivemos até aqui o Caxangá hoje, né? Que bacana. Falamos até do Escravos de Jó aqui hoje. Isso aqui é bastante eclético. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia para você, uma boa semana, Milton, obrigado e até a próxima. Não temos feriado, né? Agora não vamos falar sobre feriado, então. Abraço pro senhor. Um abraço, sucesso. Sucesso pro senhor também. Gente...